Amém, queridos? Então vamos lá para a palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus, queridos. Em Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do verso 11 até o 14 só. A palavra de Deus diz assim, ó: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biezirita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do medianita. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Só até aqui, queridos. Só até aqui, queridos. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós vemos, queridos, Gideão, ele se passou de um discreto membro de uma família pequena, tá? Uma família que era líder da tribo de norte, da tribo do norte, e ele se passou, querido, como líder. Então, quer dizer, ele era uma pessoa simples, uma pessoa pequena. Gideão, ele mesmo se considerava uma pessoa pequena, de uma família pequena. E o que acontece? Era uma pessoa ali discreta, que ninguém conhecia. E Deus, ele queria usar a vida de Gideão para ser usado como líder. E como líder, querido, ele teve que passar por alguns estágios. Ele teve que passar por alguns estágios. E quando nós olhamos para a vida de Gideão, irmãos, nós entendemos que ninguém cresce de uma hora para outra. É necessário passar por um processo. Então, o que nós não devemos ter, querido, no reino de Deus, é pressa de sermos usados por Deus, é pressa de sermos levantados por Deus, é pressa de se tornarmos um líder na casa de Deus, de se tornar um ministro de louvor. Não, querido, nós não precisamos. Por quê? Porque nós precisamos passar por um processo. Você olha hoje para a minha vida, olha para a vida do bispo Haroldo, e quando eu fui levantado a pastor, quando com 35 anos de idade, eu fui colocado à frente de um ministério como um pastor presidente, e eu me perguntava: mas Senhor, por que o Senhor me escolheu? E eu não conseguia entender, querido, só que analisando a minha vida, querido, desde quando eu me converti com 20 anos de idade, eu comecei a passar por um processo. E esse processo, ele durou 15 anos, até o dia em que o Senhor me chamou para pastorear a igreja dele. Com 20 anos de idade, queridos, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu já contei o meu testemunho, um pedaço dele. Eu era ateu, eu não servia a Deus, a minha família não servia a Deus, e eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor, e com 20 anos de idade, queridos, eu bebia, eu fumava, e eu era envolvido com muita coisa errada. Só que quando eu conheci o Senhor, eu tive um entendimento que naquele momento eu teria que mudar o meu caráter. Eu teria que ser uma pessoa diferente. E eu não aceitei servir ao Senhor da mesma forma que eu andava no mundo. Por quê? Porque o Senhor é diferente. O Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso. Então, queridos, a primeira coisa que eu mudei foi o quê? Que eu comecei a mudar foi o meu caráter, as minhas atitudes. Eu falava palavrão, eu parei de falar palavrão. Eu bebia, eu parei de beber. Eu fumava, eu parei de fumar. Porque eu sabia que eu tinha que me santificar para poder continuar servindo a Deus. As pessoas sofrem muito, queridos, na igreja, sabe por quê? Porque as pessoas elas acham que pode servir a Deus e continuar vivendo a mesma vida. E não pode, queridos. E não pode. Então Gideão, queridos, ele passou por um processo. E aonde começou esse processo de Gideão, queridos? Começou dentro da sua casa. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, você vê que Gideão ele tinha um caráter diferenciado.
Começou dentro da sua casa, no seu caráter, porque Gideão, irmãos, era um bom filho. E um bom filho de Deus dá prova de si mesmo, principalmente para as pessoas que lhe são próximas. Principalmente para as pessoas que lhe são próximas. Gideão começou, queridos, com 10 servos de sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Com a ajuda deles, destruiu um altar de Baal. Destruiu um altar de Baal e construiu um altar para Deus. E ali ofereceu o sacrifício a Deus. Está em Juízes, capítulo 6. Vamos ver aqui no capítulo 6 mesmo, um pouquinho para frente. No 25 ao 26, diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha dos postes ídolos que vieram a cortar. Aí a palavra de Deus diz no 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas à noite. Queridos, Gideão, ele não era o senhor da casa, o pai dele era vivo ainda, e o pai dele era o Senhor. Os servos obedeciam Gideão e tinham Gideão como senhor, mas o senhor maior daqueles servos eram quem? Era o pai de Gideão. Só que Gideão, queridos, ele tinha caráter. Ele era um filho que estava ali junto com o pai, ajudando o pai em tudo, obedecendo o pai em tudo. Então, quando Gideão chamou aqueles 10 servos e falou bem assim, Deus nos deu uma missão. Nós precisamos derrubar o altar de Baal que o meu pai construiu. Nós precisamos derrubar e eu preciso da ajuda de vocês. Queridos, se Gideão não tivesse caráter, esses 10 servos não iriam segui-lo. Esses 10 servos não iriam com ele. Mas foi fácil Gideão conquistar a ajuda desses homens, por quê? Porque ele tinha caráter. Então o processo na vida de Gideão já iniciou ali dentro da sua casa, o caráter. Pessoas o acompanhou para uma grande obra. E eu te pergunto, pessoas estão te acompanhando na obra de Deus? Você pode ter certeza que se você tiver caráter, pessoas vão te acompanhar para a obra de Deus. A sua família vai te acompanhar, os teus filhos vão te acompanhar. Por quê? Porque as pessoas vão olhar em você e vão ver o quê? Um caráter. E caráter, querido, é aquilo que você faz, é determinado pelo aquilo que você faz quando você está sozinho, viu? Isso se chama caráter. E às vezes você acha que você consegue esconder de todo mundo, mas nós não conseguimos esconder, querido. Você pode ter certeza que a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, aqueles que convivem com você, sabe discernir se você tem um bom ou não caráter. Então, querido, nós olhamos por esse processo. Então, primeira coisa, você vai ter que ter caráter. Porque senão você não vai conseguir ficar firme na presença de Deus. Senão não vai ter ninguém para te ajudar. E sozinho você não consegue fazer nada. Você sempre vai precisar da ajuda de alguém. Outro processo importante na vida de Gideão, queridos, foi que ele conquistou um aliado muito importante durante a vida dele. Então nós, querido, para podermos crescer no reino de Deus, para podermos fazer a obra de Deus, Deus ele vai nos dar a oportunidade de nós conquistarmos aliado. Por que quando o meu pastor ele foi para a glória, Deus ele deu um jeito ali e ajeitou as coisas para que eu ficasse no lugar dele? Por quê? Porque o meu pastor me tinha como um aliado dele, e realmente, queridos, eu era um aliado forte dele. Quantas pessoas dentro da igreja eu briguei porque iam falar mal do meu pastor, querido? Misericórdia. Teve uma vez que um grande amigo meu, eu perdi uma amizade, e eu falei para ele bem assim, eu prefiro perder a amizade com você, mas eu não vou deixar você falar mal do meu pastor. E eu confesso para vocês, queridos, eu defendi o meu pastor ali para ele, e falei para ele, rapaz, cuidado, se você tem algum problema com o pastor, você vai lá conversar com ele, não fala mal dele. Você não lê a palavra de Deus, você vai atrair maldição para a sua vida. Então, queridos, naquele momento eu defendi o meu pastor e muitas outras vezes.
Muitas outras vezes, queridos, quando meu pastor foi expulso da denominação, onde acusaram ele lá de roubo, acusaram ele de um monte de coisa, eu fui o primeiro a estar do lado dele e falar bem assim: pastor, eu acredito na sua inocência e eu estou junto com você. Porque, queridos, eu sou fiel a homens de Deus, eu sou fiel a Deus. Não tem como você falar que é fiel a Deus se você não é fiel a homens que Deus levantou para a sua vida, para te ajudar. Não adianta você falar que é fiel a Deus se você não é fiel ao seu esposo, se você não é fiel à sua esposa. E Gideão, ele conquistou esse aliado importante porque ele era fiel a este aliado. Tanto que quando o meu pastor, ele já estava no caminho, ele me chamou uma semana antes dele falecer e ele me deu uma ordem. Ele olhou para mim e falou bem assim: Rubens, coloca a igreja para marchar. E a partir daquele momento eu entendi o meu chamado e eu entendi qual que era a minha posição. Mas por que o meu pastor confiou em mim? Porque eu era um aliado importante, porque ele tinha visto em mim uma pessoa de caráter. E Deus, querido, ele olha para isso. Deus, ele olha para isso. Não adianta, queridos, você está aqui hoje no ministério, está debaixo da autoridade do bispo Haroldo, o bispo Haroldo é o seu pastor. Não adianta você achar que você vai crescer no reino de Deus de outra forma. Você não vai crescer de outra forma. Você só vai crescer no reino de Deus através da bênção do seu pastor. E eu sempre, querido, entendi isso na palavra de Deus. E eu fico inconformado como as pessoas não entendem isso. Eu fico inconformado, querido, como que as pessoas não entendem isso. As pessoas, às vezes, ela é abençoada com um dom maravilhoso e já começa a achar que Deus vai usar e que não precisa de ninguém. Queridos, Deus, ele tinha um lá no céu que era o mais excelente de todos os querubins. Era o mais lindo, era o mais maravilhoso, era o mais sábio. Só que a partir do momento que entrou o egoísmo dentro do coração dele, a partir do momento que ele achou que ele poderia ser melhor do que Deus, ele saiu do céu, queridos. Ele foi colocado. Então nós temos que entender, queridos, que Gideão, ele foi escolhido por Deus, por quê? Porque ele conquistou esse aliado. Olha só que coisa interessante, queridos. Os homens de Ofras ficaram furiosos com Gideão quando descobriu que ele tinha derrubado o altar de Baal. Olha no verso 6 mesmo, lá no 30, o 32, diz assim, então os homens daquelas cidades disseram a Joás: leve para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou os postes ídolos que estavam junto dele. Quem que era o aliado de Gideão, queridos? Joás, o seu pai. Queridos, o pai dele, queridos, a maior autoridade da vida dele, era o maior aliado, ele já tinha conquistado o pai dele. Se você tiver uma ideia, queridos, olha só o que Gideão fez. Gideão destruiu o altar que o pai dele tinha construído. Um altar para Baal. E naquela época, queridos, era muito sério a questão da religião. Se os sacerdotes pedissem, a pessoa tinha que cumprir. E o que eles fizeram? Eles pediram para o pai do Gideão que os entregasse Gideão. Vamos continuar aqui, no verso 31. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendei vós por Baal, livrá-lo-ei vós, qualquer que por ele contenda. Ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribam os seus altares. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jeroboal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, queridos, o que aconteceu? Gideão, ele conquistou o seu pai como seu maior aliado. Então, quando os homens foram lá e falaram: seu filho Gideão derrubou o altar que estava aí, e agora ele vai ter que morrer, ele vai ter que pagar com a sua vida, manda ele aqui para a gente. O pai de Gideão diz assim: vocês agora irão contender por Baal? Que Baal defenda os seus altares, que Baal contenda contra o meu filho. Ele quis dizer mais ou menos isso, queridos. Mas, querido, olha só que coisa interessante. Sabe por que o pai de Gideão tomou essa decisão? Porque ele conhecia o filho que ele tinha. Ele sabia que o filho dele era obediente. Ele sabia que o filho dele era fiel a ele.
E ele sabia que o filho dele jamais iria fazer algo que poderia prejudicar ele e a família. Então não importa, queridos, aos olhos comum, pode até parecer que o que Gideão fez naquele momento foi uma coisa ruim, mas o pai dele falou, não, peraí, eu conheço meu filho. Meu filho nunca me desobedeceu. Meu filho sempre trabalhou para cuidar da família. Meu filho é um dos melhores. E se meu filho fez isso, ele tem os motivos dele. Mas por que Gideão, queridos, ele conseguiu conquistar esse aliado importante? Por causa do seu caráter. Por causa do seu caráter. Queridos, quando você olha aqui para o pai do Gideão defendendo ele, queridos, você pode ter certeza. E o pai dele deixou bem claro, qualquer um que tocar no meu filho vai morrer ainda hoje. Pode ser até que eu não entenda o que o meu filho fez, mas eu tenho certeza que o que ele fez é correto. Para você ver, querido, como que é importante nós termos aliado. E se você analisar, querido, depois, Gideão ele passou pelo processo da credibilidade. Quando o pai dele o defendeu, ele começou a ter credibilidade diante do povo. Então ele precisava daquela defesa do pai dele. E Deus sabia que o pai dele iria defendê-lo. Por isso que Deus falou para Gideão, Gideão, vai e destrói o altar da casa do teu pai. E você ainda vai pegar um boi do teu pai e vai oferecer em sacrifício. Gideão poderia falar, mas Senhor, meu pai, sem saber, eu vou fazer isso, meu pai vai me matar. Mas Deus sabia, não, Gideão, você conquistou o seu pai, você pode ter certeza que você tem legalidade para fazer o que você quiser na sua casa e seu pai vai te respeitar. Aí eu te pergunto, queridos, como é que está a tua credibilidade lá dentro de casa? Como é que está a tua credibilidade com a tua família? Como é que está a tua credibilidade com os teus amigos? Como é que está a tua credibilidade com a tua esposa? Como é que está a tua credibilidade com o teu esposo? Querido, nós, queridos, temos que aprender a conquistar aliados importantes, queridos. Nós temos que aprender a conquistar. E os aliados mais importantes que você pode ter na tua vida, queridos, é aqueles que convivem com você. Então, a partir desse momento, Gideão, ele passou pelo processo, do carisma e ele entrou no processo da credibilidade. Gideão, ele conquistou a sua cidade, por quê? Porque ele conquistou primeiro a influência do seu pai, e depois ele conquistou todo o povo da região e as outras tribos de Israel, queridos. Ele começou a conquistar, mas a primeira conquista que ele foi obrigado a fazer foi a conquista da sua casa. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 7, a partir do verso 1. Então Jeroboal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto às fontes de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficaram para o norte do vale, de fronte do outreiro de Moré. Queridos, olha só que interessante. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu te entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou o Senhor. Então Gideão, queridos, ele tinha tanta credibilidade, ele conquistou tanta credibilidade, que as pessoas que o seguiram, que as pessoas que ouviram o chamado dele, foi muito maior do que Deus precisava. Muito maior, queridos. Mas por que ele fez isso? Eu não quero atentar à parte da história, do que Deus fez. Não, mas eu quero atentar ao caráter de Gideão, à influência que ele tinha de poder conquistar. E outra coisa que aconteceu com Gideão também, queridos, Gideão, ele não foi apressado. Gideão, ele avançou no tempo certo, no seu melhor momento. Ele foi obediente. Tem pessoas, queridos, que vivem uma vida frustrada, tem pessoas que vivem uma vida sem conquista, sabe por quê? Porque não souberam ser obedientes no momento que tinha que ser. Se revoltaram. Nós olhamos a vida de Sansão, nós olhamos a vida do rei Saul, nós olhamos para Adão e Eva. E aí a gente entra na questão da importância da obediência. Gideão não, ele estava com o povo, ele estava com tudo. Ele poderia atacar a qualquer momento, só que ele falou, não, eu não vou fazer isso, eu vou esperar a voz do Senhor. Se o Senhor falou comigo quando ele me chamou, o Senhor ele vai falar comigo. E ele vai mostrar para mim o momento certo.
E olha só que momento maravilhoso, queridos, em Juízes 7, no 12, vai ali um pouquinho para frente, a partir do verso 12. Amém? Isso, a partir do verso 12. Diz assim: os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia, no mar. Era muita gente, queridos, contra Gideão. Era muita gente contra o povo de Israel, queridos. Não tinha nenhuma possibilidade do povo de Israel vencer. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem, olha só, olha onde que Gideão estava, hein? Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que ele caiu e se virou de cima para baixo. Ficou assim estendida. Respondeu-lhes o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tomou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada uma nas suas mãos uma trombeta e cântaros vazios com tochas neles, e disse: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Só até aqui, queridos, eu não vou terminar o versículo. Gideão, queridos, ele estava assim, tão envolvido com as coisas de Deus, ele estava tão envolvido com Deus, ele estava num relacionamento tão maravilhoso com Deus, que ele estava ali vigiando. Ele falou: enquanto eu vou esperar o Senhor não deu a ordem, eu não vou ficar à toa não, eu vou ficar vigiando o inimigo. Eu vou ficar vendo o que o inimigo está fazendo. Queridos, não fique parado. Faça alguma coisa, queridos. Faça alguma coisa. Gideão, ele tinha o prestígio e ele tinha a confiança daqueles homens, queridos. Esses homens, eles poderiam falar: Gideão, você é louco, 300, nós vamos vencer tudo isso, nós vamos morrer. Eles vão pisar em nós e vamos nos destruir como formigas. Mas não, queridos, eles sabiam que Deus era com Gideão. Por isso que eles não questionaram. E Gideão, queridos, o que aconteceu quando ele ouviu o inimigo contar aquele sonho? Ele teve sabedoria e discernimento e entendeu que Deus estava falando que aquele era o momento certo para atacar. E mesmo com um número reduzido de homens, ele venceu os midianitas. E por que ele venceu os midianitas? Porque ele foi valente e obediente à palavra de Deus. Queridos, foi isso que deu a vitória para Gideão. Mas agora, queridos, eu quero entrar aqui na parte da revelação dessa palavra. Aquilo que, se você souber absorver o que Deus vai falar aqui agora nesse momento, você vai mudar a história da sua vida. Você vai compreender e você vai entender o trabalhar de Deus. Queridos, quando Deus chamou Gideão, e Deus fez tudo isso através da vida de Gideão, o que Gideão falou para Deus? O que eu e você nós falamos sempre para Deus. Gideão apresentou os problemas dele, bispo. Gideão chegou para o Senhor: Senhor, nós estamos sendo surrados pelo inimigo, o inimigo está roubando tudo da gente. Aí quando Deus chamou Gideão, falou para Gideão ir na força dele e naquilo que ele tinha. Queridos, e por mais que as pessoas falam que você não pode, você pode. E Deus, querido, Ele quer que você vá na tua força. Porque Ele sabe que você pode vencer, que você é capaz de vencer. Aí Gideão falou: Senhor, ai de mim, quem sou eu? Aí ele começou a apresentar os problemas dele. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Senhor, a minha casa é a menor da cidade. E a minha cidade é a menor do povo de Israel, Senhor. Como é que o Senhor vai me usar? Aí Deus ficou bravo, né? E falou: Gideão, não te enviei eu, vai na tua força. Sabe o que Deus fez falar com Gideão? Gideão, para
de olhar só para os seus problemas. Para de reclamar, Gideão. O seu problema, Gideão, é que você reclama demais. O seu problema é que você acha que você é pequeno. O seu problema é que você acha que você não tem valor. Mas eu não estou preocupado com o seu problema, Gideão. Eu quero te usar para você resolver o meu problema. E é aqui que entra a revelação de Deus, queridos. Deus, queridos, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou mostrar para você como que Ele vai resolver os teus problemas, e Ele vai resolver porque Ele é Deus. E os seus problemas perto dos problemas de Deus é pequeno. Naquele momento, queridos, tinha um povo que era conhecido como o povo do Deus vivo, e esse povo estava sendo humilhado, estava sendo dominado pelos moradores daquela terra, a qual Deus não entregou na mão deles, porque eles não foram obedientes. Qual que era o problema de Deus aí? O nome dele estava sendo envergonhado. O povo dele estava sendo envergonhado, o povo dele estava sendo escravizado. Só que Gideão no início não entendeu, porque Gideão estava preocupado com os problemas dele. Aí Deus falou: Gideão, fica tranquilo. Queridos, Gideão ele se achava pequeno. Mas se Gideão se colocasse na brecha, como ele colocou na brecha para resolver os problemas de Deus, Deus iria colocá-lo como o maior homem de Israel. Assim como Deus colocou. Deus colocou ele como líder absoluto, como juiz do povo de Israel. Automaticamente os problemas dele foram resolvidos. Ele passou de um menor para o maior do povo de Israel. A família dele passou da menor para a maior de Israel. E a cidade dele passou da menos conhecida para a mais conhecida, queridos. E por que Deus fez isso? Porque Gideão se colocou na brecha para poder resolver o problema de Deus. Deus, querido, Ele te chamou, Ele não te chamou para resolver os seus problemas. Deus, Ele te chamou porque Ele viu algo diferente em você, porque Ele viu em você uma valentia, uma coragem. E Deus, queridos, Ele não está preocupado com os seus problemas, porque os seus problemas Ele vai resolver rápido, a partir do momento que você se envolver nos problemas dEle. Queridos, pastor, qual que é o problema de Deus? Querido, Deus tem um problema muito grande aqui nessa região de Carapicuíba, queridos. Quantos jovens, queridos, estão se perdendo para as drogas? Quantas garotas novas, queridos, estão se prostituindo agora nesse momento? Deus, Ele tem um problema grande aqui em Carapicuíba, e Ele escolheu você para poder ajudá-lo a resolver esse problema. Durante muito tempo, querido, essa cidade, ela foi mal falada. Políticas corruptas acabaram com a cidade de Carapicuíba. Mas Deus, queridos, Ele tem um problema. Ele não quer mais que essa cidade seja envergonhada. Ele quer abençoar essa cidade. E Ele precisa de você. Ele precisa de você para falar do amor dEle. Ele precisa de você para convidar as pessoas para ouvir a palavra dEle. Ele precisa de você para interceder de madrugada por essa cidade. Vamos analisar, queridos, como que é, o que acontece quando nós nos colocamos diante do rei e disposto para resolver o problema. Eu vou contar uma história que vocês conhecem, a história de José. A história de José. Queridos, José, ele foi enviado como escravo para o Egito. E José, ele escravo, e para completar, queridos, o que aconteceu? De escravo, José se tornou prisioneiro. Aí eu pergunto para você, quais que eram os problemas de José? Todos, queridos. José não tinha nada. José não tinha família. José estava longe do seu pai. José estava longe dos seus irmãos. José era considerado um escravo e, além de ser escravo, um prisioneiro. Quer dizer, querido, expectativa de vida José tinha? Nenhuma. Nenhuma. Às vezes você está aqui hoje e você fala, Senhor, mas eu não tenho expectativa de vida nenhuma. Tem, queridos. Sabe por que você tem? Você vai entender. Só que José, ele tinha um dom, e Deus deu para ele esse dom. E uma certa vez, o faraó teve 2 sonhos. E aqueles sonhos perturbou o faraó. E ninguém no Egito conseguiu decifrar os sonhos.
E aqueles sonhos que o faraó teve das 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, que comeu as gordas e continuou magras, das 7 espigas de milhos. Aquele sonho, aquela história que a gente conhece. E aí o copeiro falou bem assim, tem um homem que vai decifrar o seu sonho. E chamaram José. José tinha opção, queridos? Não tinha. Eu tinha que ir diante do faraó, não tinha opção. Aí está lá José diante do faraó, diante do rei absoluto, diante do homem mais poderoso do mundo naquela época. E aí, o faraó conta um sonho para José. E eu fico pensando José na hora que Deus deu a revelação daquele sonho. José ele poderia falar bem assim, nossa, mas que problema que esse faraó vai ter, viu? Que problema que esse faraó vai ter. Aí o faraó perguntou para José, você pode decifrar os meus sonhos? Aí José falou, não, eu não posso, mas o meu Deus pode. E esse sonho significa o seguinte, significa que o Egito ele vai passar por 7 anos de abundância. Deus ele vai abençoar a terra do Egito e 7 anos o Egito vai produzir como nunca produziu antes. Só que depois desses 7 anos, o Egito vai passar por 7 anos de miséria. E esses 7 anos de miséria, faraó, vai consumir muito rápido tudo aquilo que foi produzido nos 7 anos de fartura. Pronto, queridos. Aí era a parte do sonho e a parte da revelação do sonho. O que entrou depois? O que entrou depois foi o quê? A disposição de José em querer ajudar o faraó no problema dele. Aí José falou bem assim, mas tem um jeito do Senhor resolver esse problema. E aí, queridos, entra a ação de um homem e de uma mulher de Deus. Nós temos que, às vezes, querido, a gente foca muito no problema. É que nem o faraó estava focado muito no problema, ele estava preocupado, e agora, o que eu vou fazer? Só que José, queridos, ele estava vendo de uma forma diferente, porque Deus já tinha abençoado ele com sabedoria. Aí ele falou bem assim, faraó, se o Senhor levantar um homem inteligente, um homem capaz de administrar o seu reino, e colocar ele na frente para poder recolher, e fazer dessa forma, dessa outra, juntar isso, não, você não vai ter problema, você vai conseguir vencer. Aí o faraó falou bem assim, agora eu tenho um problema, quem que eu vou colocar? Eu não tenho ninguém no meu reino capacitado para isso. Aí de repente ele olhou e falou, se esse homem decifrou o meu sonho e ainda está me dando a solução do meu problema, José, é você. Queridos, a partir do momento que José se colocou à disposição em resolver o problema do faraó, queridos, sabe o que aconteceu com os problemas dele? Sumiu. José não tinha ninguém, o faraó foi lá, pode trazer fulana aí, a mulher mais bela que tem aí, e pode entregar para José como esposa. O problema é que ele não tinha uma família, já foi resolvido, queridos. José, queridos, era um prisioneiro, era visto como um escravo. O que o faraó fez para resolver aquele problema? Ele foi pessoalmente e apresentou José diante de todo o povo, falou bem assim, José só será maior do que eu apenas no trono. E aí, queridos, depois tinha um problema da família de José que estava passando fome. O que o faraó falou? José, não tem problema. Não tem problema, José, o seu problema é pequeno, você está resolvendo o problema do Egito que é muito maior, pode trazer toda a sua família para cá. Queridos, eu quero que você entenda nesta noite que o maior problema não é aquele problema que você está enfrentando na sua casa, não é o problema que você está enfrentando na sua vida. O maior problema é o problema que Deus tem, queridos. Deus, querido, Ele está a ponto de vir buscar a sua igreja, mas por que Ele não buscou a igreja ainda, querido? Porque ainda tem muita gente boa que precisa ouvir do amor dEle, tem muita gente boa que precisa ouvir que Ele é um Deus misericordioso, e Deus Ele precisa, de alguma forma, fazer com que essas pessoas compreendam. Só que aí, queridos, o que acontece? Por que nós somos importantes para o reino de Deus? Deus, quando Ele fez Adão e Eva, quando Ele fez o homem, e Ele colocou o homem ali sobre o jardim, o que Deus passou para o homem?
Deus ele passou o domínio de tudo aquilo que ele tinha feito. Deus ele falou bem assim, ó, Adão, ide e dominai sobre toda a terra, sobre todo animal, sobre todo ser vivo. E Deus, querido, só tem uma forma dele voltar. Deus ele pode todas as coisas, mas Deus ele é justo. Então só tem uma forma, queridos, dele assumir o poder aqui, dele assumir o controle a partir do momento que ele arrebatar a igreja dele, e depois, quando ele julgar aqueles que ficarem, e aí sim ele vai voltar junto com a igreja para quê? Para poder governar a terra. Então Deus hoje, enquanto isso não acontece, queridos, Deus ele precisa de mim e precisa de você. E você está tão envolvido nos seus problemas que você não consegue entender que o que Deus tem para você é muito maior. Sabe, é muito maior. Ai, como eu gostaria que vocês entendessem isso, queridos. Como eu gostaria que vocês entendessem isso, queridos. Queridos, quando o Senhor ele me deu essa revelação, e eu fui orar, e eu fui buscar a Deus, e eu falei bem assim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero mais me preocupar com os meus problemas, porque eu sei que os meus problemas estão na mão do Rei. Falei, Senhor, eu quero me envolver aos teus problemas, Senhor, eu quero poder pregar a tua palavra, eu quero poder fazer a tua vontade, Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer, e é isso que o Senhor quer que seja dito, queridos, aqui neste final de campanha. O que é interceder, queridos? Interceder, queridos, é se doar, é se colocar no lugar de alguém, sabe, é apanhar por alguém, é sofrer por alguém, isso que é interceder. E vocês, queridos, fizeram algo excelente diante do Senhor. Eu confesso que na hora do louvor aqui, queridos, a unção de Deus ali me pegou de uma forma tão agradável que eu senti uma paz e uma alegria tão grande no meu coração, queridos. Eu comecei, queridos, a ouvir esse louvor e a paz do Senhor começou a entrar no meu coração e eu comecei a ouvir o som de cada instrumento, de cada voz, queridos, e eu comecei a entender um pouco de música, coisa que eu não entendo. Eu comecei a falar, nossa, mas como está bonito esse instrumento. Nossa, tem 2 guitarras, mas eu estou conseguindo ver o que um está fazendo em uma e o que o outro está fazendo na outra. E eu senti aqui, queridos, a maravilha de Deus. Por quê? Porque vocês se dedicaram a se consagrar durante 12 dias para o Senhor. Vocês, queridos, se esforçaram. E sabe por que vocês se esforçaram, queridos? Vocês se esforçaram para que Deus abençoe vocês. Sabe por quê? Porque nós não vamos ter 12 meses de paz, não. Nós não vamos ter 12 meses de alegria, não, queridos. Nós vamos ter 12 meses de batalha. Nós vamos ter 12 meses de luta. Nós vamos lutar todos os dias contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. E o que vocês fizeram aqui, queridos? Vocês fizeram algo a qual vocês estão deixando Deus trabalhar na vida de vocês e ajudar vocês para cumprir o propósito dele durante esses 12 meses, querido. Durante esses 12 meses, queridos, nós vamos ter, né, Bel? Nós vamos ter luta nos encontros. Não vai ser fácil. Sabe, querido, o problema não é a luta, o problema é como que nós vamos nos comportar diante da luta. Durante esse ano, querido, nós vamos ser tentados. Satanás ainda continua solto aí, queridos. E ele vai tentar você. Sabe, ele vai fazer você desistir do seu casamento. Vai querer que você desista dos seus filhos. Vai querer que você desista dos caminhos do Senhor. Satanás, ele é astuto. Mas se você se envolver nos problemas de Deus, queridos, aí você vai falar bem assim, Senhor, mas eu sou o menorzinho lá da igreja, o bispo nem olha para mim. Aí você fala, Senhor, mas eu sou o menorzinho lá da minha casa. Senhor, mas eu moro no pior bairro da cidade, Senhor. É você que Deus quer usar. Eu vim aqui nesta noite para falar que é você que Deus quer usar. Queridos, e para vocês aqui, para nós estamos começando um novo ano. E o novo ano, o que é, queridos? É a oportunidade de nós recomeçarmos.
Deus, Ele é tão maravilhoso, querido, que Ele nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos, de nós fazermos diferente. E o que Deus exige de nós, querido? Deus exige um renovo, queridos. É hora de nós abandonarmos as velhas práticas, aquelas que não agradam a Deus. Você precisa, queridos, abandonar as velhas práticas. Você precisa de uma vez por todas ser um homem, ser uma mulher de Deus, ser um homem de caráter, ser uma mulher de caráter. Você precisa de uma vez por todas, queridos, obedecer a Deus e cuidar da sua família e cuidar da obra de Deus. Se Deus te colocou nesta igreja, querido, Deus Ele não colocou você para ficar só recebendo bênção. Deus não colocou você só para ficar orando, pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. Não, queridos, Deus Ele quer um processo muito melhor. Ele quer que você ajude outras pessoas, Ele quer que você abençoe outras pessoas. Deus Ele quer te levantar, querido. O seu problema é muito pequeno, mas é necessário um renovo. Você não pode ficar da forma antiga. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 9. Eu vou ler rapidinho aqui, queridos, para a gente ganhar tempo. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ler do verso 14 ao 17, que diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, com que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E Jesus continua falando, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Queridos, Deus Ele quer colocar algo dentro de você. Só que por que Deus não coloca, queridos? Por que você tem que passar por um processo? Por que eu tenho que passar por um processo? Por que Gideão teve que passar por um processo, queridos? E quando você lê a história de Gideão, queridos, aí que você tem que colocar a barba de molho, para aqueles que têm barba, né? Ainda bem que eu não tenho. Aí você tem que colocar a barba de molho, sabe por quê, queridos? Gideão, ele acabou terminando de forma ruim. Gideão, ele acabou se exaltando, ele acabou criando os seus filhos maus. Para você ter uma ideia, queridos, teve um filho de Gideão que matou todos os outros. Apenas o caçulo mais novo conseguiu fugir. Para quê? Para ele tomar o poder que era do pai dele. Olha a luta que esse homem enfrentou, queridos. Um homem que foi usado por Deus, um homem que foi usado de forma sobrenatural, queridos. Mas ele não conseguiu permanecer da forma que ele estava quando o Senhor o chamou. Então o problema, queridos, o problema não é você aceitar Jesus, queridos. O problema é você permanecer firme no caminho do Senhor. Sabe, aceitar Jesus, querido, é fácil. Você levanta a mão, eu aceito Jesus, o bispo aqui ora e aquela coisa fica maravilhosa. Eu aceitei Jesus, mas esse não é o problema. O problema é você continuar firme nos caminhos do Senhor até o final da sua vida. Até o final da sua vida, queridos. Então Deus, queridos, Ele ainda não deu para você aquilo que Ele tem, porque você não está preparado, porque você precisa se renovar. Mas pastor, isso vai demorar muito. Depende de você. Deus, se Ele pudesse, Ele colocaria ontem. Ele abençoaria você ontem. Mas Ele não pode. Por quê? Porque você ainda não passou pelo processo. Pastor, mas como é que eu posso passar por esse processo, pastor, de forma rápida e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça? Querido, você precisa ter comunhão com Deus. E para você ter comunhão com Deus, você precisa se renovar. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa se santificar. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus, queridos. Queridos, aproveita esse final de campanha. Deus está fortalecendo vocês. Eu senti o poder de Deus de uma forma sobrenatural, queridos. Eu confesso para vocês, queridos, que o poder de Deus eu senti de uma forma tão grande que o meu corpo ficou até cansado, queridos.
Na hora que o bispo estava falando ali, eu estava até sentado, que eu falei, eu vou sentar aqui um pouco para ver se eu aguento pregar até o final, queridos. Mas por quê? Eu cheguei aqui bem, queridos, mas eu sentia o poder de Deus de uma forma sobrenatural. Então Deus está colocando hoje algo maravilhoso na sua mão. E eu quero fazer um convite, queridos, e eu quero orar por você. Mas você precisa entender, você precisa querer, querido, e você precisa se colocar à disposição em resolver os problemas de Deus. Da mesma forma que Deus, queridos, foi chamado para se colocar diante do faraó, eu quero chamar você aqui hoje para se colocar diante de Deus. Se você está disposto, queridos, a esquecer dos seus problemas e a ajudar Deus nos problemas dele,